Ô meu gente boa, tudo bacana? Vamos aos modos e tempos verbais, vídeo 1. Eu imagino que você deve ter passado pelos outros vídeos, porque eu preciso de conhecimento prévio nesta matéria. Tá entendido? Então, se a gente começar a estudar e você perceber que tem alguma dúvida aí, um lance que você não entendeu, tenha certeza de que isso se refere a alguma videoaula anterior deste curso Análise Sintática Completo para iniciantes. Pode crer? Mano, esse vídeo vai para um cara que eu já estou morrendo de vergonha dele, que é esse camarada aqui, ó. Tá vendo esse cara aqui? Esse cara aqui é um camarada que tá desde a criação do canal. Ele é o Lincoln Machado, velho. Ele é daqui de Pará de Minas. Você acredita nisso? O camarada é aqui de Pará de Minas e eu não dediquei nada para ele até hoje. Olha só. Então essa é para você, Lincoln. Cara, Deus te pague por tudo. Você é um cara muito foda. Um menino muito foda. Um camarada que tem uma estrela na testa, saca? É um vencedor esse camarada. Lincoln, esse vídeo é para você e eu te vejo hoje à noite na faculdade, que a gente estuda no mesmo lugar. Eu quero te dar um abraço pessoalmente, pode crer? Vamos correr para a matéria. Como é que funciona esse lance de verbo? A gente já vai pegar na matéria? Não, quero saber de você. O que é um verbo? Pode crer? O que é verbo? O verbo é um lance que indica alguma ação. Ah, então agora eu já sei que ele indica uma ação praticada por um sujeito. Se eu indico a ação praticada por um sujeito, eu vou trabalhar em cima disso aqui, ó. A videoaula número 1, ela é muito básica, ela é muito simples. A gente tem que entender que ele vai indicar essa ação ou no passado, ou no presente, ou no futuro. Então aqui, nesses três lances aqui, eu estou falando de tempo. Concorda comigo? Então vou organizar isso aqui, ó. Eu tenho o presente, o passado e o futuro, ou o futuro, presente e passado. Eu tenho os tempos. O passado é também chamado de pretérito. São sinônimos. Passado é igual a pretérito. Pretérito é igual a passado. O presente é o agora. Não tem outro nome para ele, não. O futuro é o não passado e o não presente. É alguma coisa que ocorrerá. Vamos deixar assim? Então, passado, pretérito, o presente, agora, e o futuro ainda vai acontecer. Para se localizar dentro desses tempos, eu preciso das pessoas. Não tem como eu trabalhar com verbo sem essas pessoas. E essas pessoas são representadas pelos pronomes pessoais do caso reto. Portanto, somente os pronomes pessoais do caso reto podem ser sujeito. O que eu quero dizer é que somente os pronomes pessoais do caso reto ocupam o lugar do sujeito. Quais são os pronomes pessoais do caso reto? Vamos ver. Eu tenho 6 pessoas? Não. Eu tenho 3 pessoas. 3 pessoas para o singular e 3 pessoas para o plural. É muito comum vermos isso daqui como 6 pessoas, porque eu tenho 6 coisas. Mas, na realidade, eu tenho primeira pessoa do singular, eu tenho segunda pessoa do singular e tenho terceira pessoa do singular. Depois eu tenho a primeira pessoa do plural, a segunda pessoa do plural, a terceira pessoa do plural. Então eu tenho 2 blocos, um bloco para o singular e um bloco para o plural. Essas pessoas farão algo num tempo que está aqui em cima, passado, presente ou futuro. Essas pessoas ocuparão o lugar do sujeito e essas pessoas têm a função de pronomes pessoais do caso reto, porque somente os pronomes pessoais do caso reto podem ser sujeito. Foi até aqui? Então, quando eu falo de um verbo, a minha primeira preocupação é saber a qual tempo ele se refere
E depois, qual pessoa ele possui, ou qual pessoa ele representa. O meu próximo passo agora é pegar a pessoa mais o tempo do verbo e aplicar isso no modo. Ou seja, eu vou pegar o verbo nadar. O verbo nadar aqui, solto assim, eu falo que ele está no infinitivo. O que é um verbo no infinitivo? Infinitivo, infinito, é um verbo que não tem um tempo e não tem um modo. Nadar. Ele sozinho assim, ele não acusa nada. Ele está na sua forma primitiva. Eu vou pegar o verbo nadar e vou fazer assim, nado. Quando eu coloco nado, eu observo que, atrás do verbo nado, existe eu nado. Eu quero saber em qual modo foi flexionado esse verbo. Esse verbo, ele flexiona. O que é flexionar o verbo? É introduzi-lo num modo e num tempo. Então, os principais modos que eu tenho são modo indicativo, modo subjuntivo e modo imperativo. O modo indicativo, pega o nome aqui dele, ó, indica. Vou pegar esse pedacinho. Ele indica uma certeza. Que certeza é essa? Que a coisa realmente aconteceu no passado, realmente está acontecendo no presente e realmente vai acontecer no futuro. Eu tenho certeza. Já o subjuntivo, olha só, subjuntivo, me lembra muito aquele negócio, né? Ele é subjetivo. Foi uma comparação assim meio superficial, mas o subjuntivo expressa uma dúvida, uma incerteza, que também será aplicada no passado, no presente e no futuro. E o imperativo é uma ordem. Essa ordem, ela pode ser afirmativa ou negativa. Eu só tenho essas duas propostas. Eu posso mandar você fazer e posso mandar você não fazer. Pode ser? Então eu tenho agora esses três modos onde nós vamos encaixar os nossos verbos. Este é o primeiro passo e o mais importante. Identificarmos a função do verbo, identificar os tempos abrangidos por esse verbo, identificar as pessoas. Eu tenho 3 pessoas. E agora eu vou aplicar tudo isso no modo. Cada modo desse aqui, o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo, apresenta variações. O mais importante de se notar em cada modo é que o verbo ele vai flexionar. Então, o que é uma flexão verbal? É a variação da forma primária do verbo para outras formas. Exemplo, vamos pegar o verbo amar. O verbo amar, ele tem uma parte que não varia. Essa parte que não varia é chamada de radical. Vamos descobrir qual parte do verbo amar que não varia. Eu amo, tu amas, ele ama. Bacana, eu vou observar que esse pedaço aqui não variou. Quando eu flexionei, não variou. Esse pedaço que não variou é chamado de radical. Então, o radical dele é am. Por enquanto, só isso. Então, na flexão, eu observo que o verbo vai obedecer a pessoa, eu, tu, ele, nós, vós, eles, e vai obedecer ao modo. Modo indicativo, modo subjuntivo e modo imperativo. Para que você está estudando tudo isso aqui e nós faremos 2 ou 3 aulas, não sei? Observe. Ele, tchananã, tarde ao trabalho. Entre parênteses, chegar, pretérito perfeito.
Não é para nós isso aqui ainda. Eu estou exemplificando com uma passagem extremamente simples. Pretérito perfeito, passado perfeito. Então ele chegou. Vamos entender como se faz esse tipo de exercício. Evidentemente, há exercícios bem mais densos, mais complicados, que exigem mais raciocínio. Mas vamos caminhar lentamente. Então agora a gente vai descobrir quais são os tempos do indicativo, quais são os tempos do subjuntivo e quais são os tempos do imperativo. Farei aqui um esboço na tela, só para começarmos o trabalho. Depois, ao final dessa videoaula, eu disponibilizarei uma tabela que estará no site para você baixar e treinar. Flexão verbal, como grande parte das matérias de língua portuguesa, exige treino. Você pode partir para dois caminhos. O caminho da decoreba, onde você vai gravar, as desinências das flexões verbais, e a segunda possibilidade, o segundo caminho, é você praticar e, através dessa prática, você descobrir como esses verbos flexionam. Vamos agora voltar aqui mais um pedaço. Se eu tenho um verbo amar, eu vou falar que o am é o radical. E eu fiquei com o ar, que é a chamada desinência. Se você passou pelas videoaulas, se você passou lá pela videoaula 1 e fez sujeito comigo, você sabe que o sujeito oculto, ele é chamado de elíptico, concorda? Ou desinencial. Por que ele é chamado de desinencial? Porque ele pode ser descoberto através da desinência verbal. Por isso que ele tem o nome de desinencial. Vamos flexionar o verbo amar. Eu amo. Eu tenho o am, que é um radical, e tenho um o, que é a minha desinência. Essa desinência vai acusar qual é a pessoa. Repito, tem gente que gosta de decorar a desinência, não tenho nada contra. Mas eu não curto decoreba, eu curto a prática. Depois que você faz 20 conjugações, 40, 60 conjugações, certamente você aprenderá a matéria pelo raciocínio e não pelo decoreba. Vamos discutir sobre os tempos do modo indicativo. O modo indicativo, ele tem o presente, que é o agora. Para que serve o modo indicativo? Certeza. Ou a coisa foi feita, ou a coisa está sendo feita, ou vai ser feita. Presente é agora. Depois do modo indicativo, eu tenho passados. Eu tenho 3 tipos de passados. Então, peraí, vamos organizar isso aqui para não ficar difícil de entender. Eu tenho um passado que foi feito, realmente foi feito, então ele é perfeito. Eu tenho um passado que estava sendo feito e foi interrompido, imperfeito. E tenho um passado que foi feito há muito tempo, longe, mais que perfeito. Você vai encontrar pela internet afora aí várias explicações, vários tipos de métodos para se trabalhar verbos. Este é o meu método. Se você se identificar, bora. Se não, procure por outro material. Eu não tenho nada contra os outros materiais, eu acho que tudo é válido. Vamos olhar isso aqui agora, então. Vamos utilizar o mesmo verbo amar, que é um verbo regular. O que é um verbo regular? Regular significa que ele mantém o mesmo radical em todas as suas flexões, correto? Então ele vai ter esse an em todos os tempos, modos e pessoas. Vamos olhar aqui então, vou pegar esse verbo amar como exemplo e trabalharemos assim, vou subir a tela. Presente agora, não tem discussão quanto a isso. O passado ele é perfeito.
Então eu vou colocar aqui, se o presente é agora, agora eu amo. Pronto. O passado perfeito representa uma coisa perfeita, perfeitinha, concluída. Então eu fui concluído. Se eu concluí, eu amei. Isso foi ontem. Olha só. Eu posso falar que foi perfeito, foi concluído. Eu amei. De repente foi até ontem. Eu sei que eu amei, foi concluído. Ninguém me atrapalhou. Eu consegui amar. Imperfeito, ele foi interrompido. Então, se foi interrompido, eu estava amando e de repente eu parei de amar por algum motivo. De repente a mulher me largou e eu amava. Olha só, deu algum problema. Eu parei de amar. Mais que perfeito, há muito tempo, cara. Isso aqui passou já um pedaço de tempo. Além disso, foi concluído. Então eu amara. Amava, amara. Agora eu vou para os futuros. Eu tenho dois futuros. Eu tenho um futuro do passado e tenho um futuro do presente. Como é que funciona o futuro do passado? Que loucura que é essa? Funciona assim. Se eu pudesse voltar no passado, nossa, que loucura que seria. Se eu pudesse voltar no passado e conversar com aquela pessoa que eu tanto amei e não amo mais, provavelmente eu amaria. Ou seja, voltar ao passado e realizar a ação no passado. E o futuro do presente? Eu vou estar no presente, eu vou estar no agora. Eu olho para a gata e falo assim: nossa, cara, a gente não pode casar agora não. Mas se eu topar contigo por aí, você pode ter certeza que eu amarei. Então eu vou projetar no futuro a ação presente. Pronto, está feito. Vamos fazer outro? Vamos fazer o verbo nadar, que é outro verbo regular. Se ele é regular, e aqui ele está na forma do infinitivo, vamos fazer bem lento, sem crise. Vamos botar aqui, ó, nadar. Aqui ele está no infinitivo. Por que ele está no infinitivo? Porque nadar não possui pessoa e não possui modo. Ele está na sua forma crua, na sua forma natural. E quais são os modos? Modo indicativo, que indica, modo subjuntivo, que apresenta uma dúvida, modo imperativo, que apresenta uma ordem. Nadar aqui está no infinitivo, portanto não está nenhum modo e não possui nenhuma pessoa, pelo menos por aqui, ó. O nadar apresenta as seguintes partes: nade, que é o radical, e o ar, que é a sua desinência. Ele é um verbo regular. Vamos trabalhar somente verbos regulares. O que é um verbo regular? É um verbo que apresenta o mesmo radical em todos os tempos e modos. Por isso que ele é mais fácil. Pegar o verbo nadar. Vamos lá para o presente. Agora. Agora eu nado. Bacana, hein? É agora. Se me perguntar, vamos nadar? Vamos, eu nado. Aí eu vou para os pretéritos. Os pretéritos são passados. Observe que eu coloquei só passado aqui em cima. Porque eu preciso misturar isso na sua cabeça. Quando eu falar pretérito, passado, mesma coisa. São sinônimas. São palavras que têm o mesmo significado. Eu tenho vários tipos de passados, eu tenho vários tipos de pretéritos. Quantos eu tenho? Eu tenho 3. O pretérito perfeito, o imperfeito e o mais que perfeito. O perfeito é perfeito. O que é perfeito? É concluído.
Eu fiz isso mesmo, hein? O que você fez? Eu nadei. Oh, maravilha. Esse imperfeito, cara, eu tava lá na piscina de boa. Aí você chegou e falou assim: ô velho, sai daí porque você tem que me levar ali na quebrada, ali e tal, não sei onde. Eu peguei o carro e saí. Então você me interrompeu. Eu fui interrompido. Então, interrompido. O meu ato de nadar foi interrompido. A minha ação de nadar foi interrompida. Então, se é interrompido, eu nadava. O mais que perfeito, isso tem muito tempo. E é certo. Eu nadara. Pode crer? Agora eu vou para os futuros. Eu tenho dois. Eu tenho um futuro do passado. Como é que eu coloquei aqui em cima? Pretérito. Eu posso colocar qualquer um dos dois, mas o oficial é pretérito. A gente tem que saber que é passado, mas o oficial é pretérito. Eu tenho o futuro passado. Vamos colocar agora os dois. Como é que funciona isso? Se eu pudesse voltar ao passado, ou vontade que eu tenho, eu nadaria. E no futuro, agora, no presente, eu vou fazer a seguinte projeção. Quando eu tiver tempo, lá no futuro, quando eu tiver uma grana para pagar uma academia, pagar um profissional para me acompanhar, poder cair numa piscina, eu nadarei. Tá aí os tempos do modo indicativo. É importante percebermos agora que os verbos podem terminar em ar, podem terminar em podem terminar em ir. Por exemplo, aqui eu fiz o verbo nadar, mas eu posso falar do verbo crescer, eu posso falar do verbo partir. Ó, então essa desinência mudou. Agora eu tenho e tenho ir. Nadar, crescer e partir. Olha aqui os três. Daí eu vou lhe apresentar um lance, que é esse lance aqui embaixo. Ó. Os verbos são divididos em 3 tipos de conjugação, de acordo com o término das palavras. Então, o término é ar, ir. Esse término, nós falamos agora, é uma desinência. Então, de acordo com a sua desinência. Os verbos da primeira conjugação são terminados em ar, os da segunda em e os da terceira em ir. Se eu falei dos verbos regulares que obedecem esse radical aqui, ó, cresce, nade e parte, eu vou encontrar também, deixa eu aumentar isso aqui, eu vou encontrar também os verbos irregulares. Os verbos irregulares são aqueles que, em algumas formas, apresentam modificações no radical ou na flexão, afastando-se assim do modelo da conjugação a que pertencem. Nessa primeira videoaula, não trabalharemos verbos irregulares. Trabalharemos somente os regulares, conforme a nossa conjugação abaixo. Você notou que aqui em cima, nós colocamos os tempos para o modo indicativo. Qual é esse modo? Indicativo que indica certeza. Eu preciso da sua ajuda agora para transformar essa definição aqui numa tabela. Eu já comecei, ó. Ela está em branco. Esse espaço aqui vai ser preenchido assim. No modo indicativo, eu tenho um presente apenas. Então, vou colocar aqui presente. Aqui ao lado, eu vou colocar o pretérito. Embaixo, eu vou colocar o perfeito. Vou ajustar isso aqui. Olha que bacana. Eu vou disponibilizar essa tabela. Imperfeito. E aqui, mais que perfeito. Isso aqui ajuda demais. No futuro, eu tenho o futuro do pretérito e tenho o futuro do presente. Ajuda demais, porque agora eu vou montar uma tabela completa com as pessoas e com os tempos do modo indicativo. Olha só como a minha tabela ficou. Eu dei uma acelerada aqui, né? Não te mostrei
a formação da tabela, mas o início eu te mostrei. Simples, eu botei o presente, o pretérito. Pretérito é o quê? Passado e o futuro. Nesta tabela aqui, eu não colocarei passado, colocarei pretérito. Vamos pegar aquele verbo nadar e vamos colocá-lo aqui dentro. Note que à esquerda, aqui, eu tenho as pessoas do discurso. Eu, tu, ele, nós, vós, ele são os pronomes pessoais do caso reto, utilizados somente como sujeito. E aqui dentro eu vou ter a flexão do verbo de acordo com o modo indicativo, com o tempo do modo indicativo, e agora terceiro, de acordo com a pessoa, com o tempo e com o modo. Sacou, então? Então essa matéria é assim, olha. Para você falar sobre flexão verbal, alguns autores tratam a flexão como conjugação. A gente tem que trabalhar a pessoa mais o tempo mais o modo. Eu não posso simplesmente julgar um verbo assim e ficar adivinhando o que é ele. Eu tenho que fazer a pessoa, o tempo e o modo. Façamos o verbo, qual é esse aqui? Nadar. Fazendo contigo. Ele é um verbo regular. Então, vou fazer assim. Eu nado, tu nadas. Ele nada. Nós nadamos. Vós nadais. Eles nadam. Pulou para cá. Pretérito perfeito. Foi feito realmente. Então, ontem eu nadei. Tu nadaste. Aqui tem uma dúvida para a galera. O pessoal não sabe quando usar. Então, esse aqui é STE, sem outro S pluralizando. Porque se pluralizar, vira vós. Fica, portanto, eu nadei, tu nadaste, ele nadou. Nós nadamos, vós nadastes, eles nadaram. Observe que esse aqui, ó, ficou tudo marcado aqui em vermelho. Eu realcei quem? Esse aqui é o radical. Eu observo que o radical não mudou. Olha que interessante. Por isso é um verbo regular. E do lado de cá, ele continua não mudando. Isso é um verbo regular. Ele não muda. Vai mudar o quê? A desinência. Marquei aqui também. O pretérito imperfeito é aquele lance que eu fui interrompido. Eu estava nadando e, de repente, você chegou lá e eu tive que sair. Eu tive que parar. Eu fui interrompido. Então, eu nadava. Tu nadavas. Ele nadava. Nós nadávamos. Muito cuidado com as acentuações. Aqui eu tenho uma palavra proparoxítona. Vós nadáveis, eles nadavam. Pronto, mais que perfeito. Eu fiz há um bom tempo. Então eu vou colocar assim, eu nadara. Tu nadaras. Ele nadara. Nós nadáramos. Eu preciso diminuir aqui a letra, porque senão vai estourar. Então, vou botar 12. Você já viu resolvendo, então eu vou diminuir aqui, ó. Nós nadáramos, vós nadareis, eles nadaram. Espera um minutinho. Quer dizer que não mudou nada? O radical continua o mesmo? Continua. Por quê? Porque é um verbo regular. Se fosse verbo irregular, já poderia ter dado um problema aí. Que problema que é esse? O radical mudaria, a desinência ia complicar a vida do radical e por aí vai. Marquei. Tem mais alguma coisa para observar? Tenho. Opa, eu tenho aqui o V e um R. Pode aumentar isso aqui para mim? Aumentei. VR. Vará. Vasrás. Vará. Ávamos, áramos. Áveis, áreis. Avam, aram. Sacou a parada?
Se você joga numa tabela assim, fica mais fácil do que fazer isso assim. Aqui a gente fica meio perdido, né? Imaginando a situação. Agora, quando eu vou para a tabela, aí fica simples. Futuro do pretérito. Se eu pudesse voltar no passado, eu nadaria. Tu nadarias. Ele nadaria. Nós nadaríamos. Vós nadaríeis. Eles nadariam. Mudou o radical? Vamos ver. Nade, nade, nade. Mais um aqui, nade, nade e nade. Opa, mudou não. Continua sendo um verbo regular. Mano, se você está com falta de paciência nessa aula, sinceramente, vai para a aula 2 ou 3, porque aqui é muito lento mesmo. Isso aqui é uma... Saca? Isso aqui é infinito. Tem alguma observação que eu posso fazer? Tenho, cara. Aqui eu tenho um R. Aqui eu tenho um RI. Oi? Entendi bem? Será que eu entendi bem? Vamos ver. R, RI. Ra, ria. Ras, rias. Ra, ria. Áramos, aríamos. Areis, aríeis. Arão, ariam. Vou falar? Aqui eu troquei o V pelo R. Ó. Então, na realidade, até agora eu fiz só até aqui. O resto foi multiplicando, ó. Esse aqui tirou o V, botou o R. Esse aqui eu continuei com o R e o A e botei um I aqui no meio, ó. Vou botar aqui só para você ver. Nadaria. Olha lá, do lado. Agora, eu vou falar do futuro. No futuro, eu nadarei. Certamente. Tu nadarás. Ele nadará. Nós nadaremos. Vós nadareis. Eles nadarão. Pronto. É um verbo regular? Vamos ver aqui. Opa. Permanece o radical. Tranquilinho. Olha. Tabelinha pronta. Modo indicativo. Que verbo foi esse? Vamos botar ao lado, né? De jeito nenhum que pode deixar para trás. Nadar. Agora eu quero fazer um verbo terminado em er. Vamos fazer o verbo escrever? Vou tirar cópia dessa tabela, vou zerar tudo e vamos começar do zero. Pronto aí? Ah, Carlão, mais uma vez, tá lento, tá não sei o quê. Mano, esse aqui vai ser muito lento mesmo. Porque a base que você precisa ter é muito sólida. O camarada que entende essa tabela aqui, olha, observe. O camarada que saca falar sobre um presente. Onde é que está a zebra do pretérito perfeito? Aqui e aqui. Antes de fazer, eu já posso te falar. Aqui tem o tal do este, este, estes. Sacou aquele lancezinho que a gente confunde? Aqui, ó, a pegadinha está aqui. Aqui o pretérito perfeito foi feito. O imperfeito foi interrompido, e o mais que é perfeito foi feito há bastante tempo já, é um passado muito longe. Futuro do pretérito, se eu puder voltar no passado eu vou fazer isso de novo, ou eu vou fazer o que eu deixei de fazer. E o futuro do presente é quando chegar no futuro eu vou fazer realmente. Façamos o verbo escrever no modo indicativo. Agora, eu não vou fazer essa bagunça aqui, ó. Eu vou fazer contigo e eu quero que você acompanhe aí. Será que o verbo escrever, ele é regular? Será que ele tem esse pedaço aqui e esse pedaço não muda? Esse pedaço é chamado de radical. Esse pedaço aqui é chamado de desinência. Este verbo escrever é um verbo da segunda conjugação. O que é a segunda conjugação? São os verbos terminados em er. Vamos lá fazer? Ó, baixei, vamos começar. Eu escrevo. Tu escreves. Fica de olho aí no radical. Ele escreve. Nós escrevemos. Vós escreveis. Eles escrevem. É um verbo regular? Fala para mim. Sim ou não? Ó. Isso aqui muda.
Vou pegar só o primeiro. Você faz aí de olhão mesmo, ó. Perfeito. Eu fiz esse lance. Foi perfeito. Eu fiz ontem. Eu escrevi. E tu, lembra quando eu fiz essa tabela que eu falei que o tu e o vós são as duas pessoas que dão um certo probleminha na hora de resolver? Então já fica atento. Este. Ó, escreveste. Aí o S é para plural. Vamos colocar aqui. Ele escreveu. Nós escrevemos. Vós, agora eu vou tirar o S. Escrevestes. Eles escreveram. Viu? Simples. Pulou para cá. Cara, eu estava escrevendo e você me interrompeu, cara. Eu fui interrompido. Então eu escrevia. Tu escrevias, ele escrevia. Nós escrevíamos, vós escrevieis. Daqui a pouco a tela estoura aqui porque minha tabela já está gorda. Eles escreviam. Pronto. Mais que perfeito. Ó, já vou ter que diminuir porque não vai caber. Vou ter que botar aqui 10. Olha se vai dar para ver aí, cara. Tentar ser o mais claro possível. Mas ele vai estourar. Vamos lá. Eu escrevera, tu escreveras, ele escrevera, nós escreveramos, vós escrevereis, eles escreveram. Pronto. Observação? Vamos. Será que aqui e aqui e aqui mudou o radical? Hein? O escre e escre. Mudou não. Até agora é um verbo regular. Eu diminuí a tela, cara, mas você tem que fazer um esforço aí, ó. Agora eu vou fazer os futuros. Se eu puder voltar no passado, eu escreveria. Tu escreverias, ele escreveria, nós escreveríamos, vós escreveríeis, eles escreveriam. Quando chegar no futuro, olhando agora no presente, quando chegar no futuro, eu te dou a certeza, certo, de que eu escreverei, tu escreverás. E ele escreverá. Nós escreveremos, vós escrevereis, eles escreverão. Continua verbo regular? Olha aqui e olha aqui. Eu poderia marcar toda a tabela, mas agora eu quero que você já dê uma sacada no olho e perceba esse lance. É um verbo regular porque eu mantenho o radical. Eu preciso que você olhe para o pretérito mais que perfeito e observe que esse pretérito mais que perfeito eu não consigo fazer essa jogada, igual eu fiz do verbo nadar, que era trocar o V pelo R. Por que eu não consigo? Porque esse verbo aqui agora termina em er e não em ar. A tabela é muito importante, a prática é muito importante para nós. Agora eu vou fazer um modo indicativo para um verbo terminado em ir, talvez regular. Vamos ver se ela é regular na hora da flexão, na hora da conjugação verbal. Pronto, dobrei a tabela, continuei com o verbo escrever aqui, botei partir aqui em cima. Agora eu vou apagar o verbo escrever. Pronto, desafio nosso. Quero saber se esse verbo partir é um verbo regular. Para ser regular, eu preciso continuar com esse pedaço. Esse pedaço não pode mudar. Presente, eu parto. Tu partes. Ele parte. Nós partimos. Vós partis. Opa! Partes. Partis. Repetindo. Partes,
partis. A sílaba tônica desse daqui é par, a sílaba tônica desse daqui é tis. Eles partem. Pretérito perfeito, pretérito feito, feito, ontem, concluído. Eu parti, tu partiste. Esse é o lance que merece toda a nossa atenção. Ele partiu, nós partimos, vós partistes, eles partiram. Agora, o imperfeito, eu partia, fui interrompido. Tu partias, ele partia, nós partíamos, vós partieis, eles partiam. Mais que perfeito, eu partira, tu partiras. Epa, parei. Vamos subir aqui. Aqui eu não consegui trabalhar com uma analogia, né, com uma comparação entre as letras. Mas o partir eu vou conseguir. Eu vou conseguir colocar um R aqui no meio, ó. Ia, ira. Repetindo. Ia, ira. Então ficará assim. Eu partira, tu partiras, ele partira. Nós partíramos, vós partireis, eles partiram. Atenção com as sílabas tônicas. Futuro do pretérito. Se eu puder voltar no passado, eu partiria. Tu partirias. Ele partiria. Nós partiríamos. Vós partiríeis. Eles partiriam. E no futuro? No futuro, olhando do agora para frente. E não olhando para o passado, se eu pudesse voltar no passado. É projetando para o futuro a partir de agora. Com toda certeza eu partirei. Tu partirás. Ele partirá. Nós partiremos. Vós partireis. Opa! Partireis. Eles partirão. Tem alguma observação? A primeira. Vamos ver se esse negócio aqui, cara, ele é regular. Ó, parte, 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 outro parte, outro parte. Faz aí no olho. Será que todos têm esse mesmo radical? Se sim, ele é um verbo regular. Concorda comigo? Portanto, ele é um verbo regular, um verbo da terceira conjugação, ir. Subindo, observando 3 tipos de conjugação. A primeira em ar, a segunda em er, a terceira em ir. Pronto. Finalizamos o modo indicativo do nadar, que é da primeira conjugação, o verbo escrever, que é da segunda conjugação, e o verbo partir, que é da terceira conjugação. Tem alguma observação que eu posso fazer para os 3 ao mesmo tempo? Tem. Isso daqui costuma irritar a galera. Futuro do presente? Partirão, escreverão, nadarão. Foi? Tem mais alguma coisa que eu posso falar dos 3 verbos? Tem. O tu e o vós, eles são chatinhos. Então, vou marcar todos, ó. Vou pegar esses 3. Observe que eles têm uma sequência lógica. Ó o ist aí, ó. Ist, ists. E vou jogar uma cor aqui, um verde. Pronto.
Vamos ver o que aconteceu. Cuidado com o tu e o vós. Cuidado com o tu e o vós. Cuidado com o tu e o vós. Eles não mudam, tem essa mesma formação, saca? Ist, istes. Ast, astes. Ó, estes. Futuro do presente? Hão. Eles hão. Nadarão, escreverão, partirão. Foi? Agora analisaremos o outro modo, o modo da incerteza. Qual é a incerteza? Se eu tenho um indicativo que indica uma certeza, nós fizemos o passado, o presente e o futuro. Agora eu vou fazer o modo da incerteza. Não tenho certeza de nada, é um modo subjuntivo. Expresso uma dúvida, incerteza, e vou fazer no passado, presente e futuro. Modo subjuntivo. Faremos o verbo nadar, que é o mesmo verbo da primeira tabela, utilizado no modo indicativo. Se no indicativo eu tenho uma certeza, no subjuntivo eu tenho uma dúvida. O modo subjuntivo, ele apresenta uma dúvida tão grande que, nos tempos, eu vou precisar de uma ajuda. Qual a ajuda é? O presente, ele precisa da partícula que. O pretérito imperfeito, ele precisa da partícula se. E o futuro precisa da partícula quando. Um detalhe muito importante é isso daqui. O modo subjuntivo no presente, este presente aqui, é constituído pela primeira pessoa do presente do indicativo. Portanto, você só vai conjugar no presente do subjuntivo se houver a primeira pessoa do presente do indicativo. Se você não gravou isso, não tem problema. Vou falar isso mais umas 10 vezes. Presente do subjuntivo. Eu vou ler com esse que. Por quê? Porque é uma dúvida. Então, eu preciso desta partícula para o presente, desta partícula para o pretérito imperfeito e desta partícula para o futuro. Vamos marcar no verbo nadar o pedaço que comprova a presença de um verbo regular. Vou pegar o nad e vou marcar. Vamos fazer a conjugação, então. Que eu nade, que tu nades, que ele nade. Observe que, no modo subjuntivo, a primeira pessoa é que eu nade. Esse é aqui, ele vai permanecer aqui para baixo. Eu não mudo. Não vem com aquela história assim, eu mudei porque ficou feio. Não, você não vai mudar porque ficou feio. Se ficou feio, vai continuar feio. Repetindo. Que eu nade, eu estou lendo com o que. Que eu nade, que tu nades, que ele nade. Continuando. Com que nós nademos, que vós nadeis, que eles nadem. Agora vamos para o pretérito imperfeito. Se eu, agora eu vou utilizar o se. No presente eu utilizei o que. Se eu nadasse, se tu nadasses, observe que essa estrutura se repetirá. Como repetiu aqui o nad em todas as pessoas, ora, eu vou repetir o nadasse. Se eu nadasse, se tu nadasses, se ele nadasse. Se nós nadássemos, cuidado com a sílaba tônica acentuada, porque é uma palavra proparoxítona. Se vós nadasseis, se eles nadassem. Pronto, permaneceu com o mesmo pedacinho todos. Olha, como aconteceu no presente
do subjuntivo. No futuro, quando eu nadar. Vamos manter essa estrutura agora nas outras pessoas. Quando tu nadares. Quando ele nadar. Quando nós nadarmos. Quando vós nadardes. Quando eles nadarem. Pronto. Olha aqui. Nadar, nadar, nadar. Eu usei o apoio quando. No futuro. Eu usei o apoio se, no pretérito imperfeito. Eu usei o apoio que, no presente. Pronto. Tenho aí a conjugação. Em cima, modo indicativo, agora modo subjuntivo. Agora eu vou só centralizar isso aqui, ó. Pronto. Está aí. O modo subjuntivo, ele é muito simples. Basta se lembrar do que, do se e do quando. O modo subjuntivo possuirá apenas um pretérito, o imperfeito, porque o subjuntivo expressa dúvida. Vamos fazer mais um verbo? Depois do nadar, nós fizemos o indicativo de qual verbo? Do escrever. Agora eu vou fazer modo subjuntivo do escrever. Verbo escrever no modo subjuntivo, ou seja, não há certeza, existe uma dúvida no presente, no pretérito imperfeito e no futuro. Vou marcar o pedaço que não varia. Pronto. Que eu escreva, que tu escrevas. Observe que ele tem esse pedaço aqui, ó, escreva. Então vai para baixo igual. Que ele escreva, que nós escrevamos. Ficou feio. O lance aqui não é se ficou feio ou se ficou bonito. É fazer certo. Que vós escrevais. Pronto. Mantive o A. Que eles escrevam. Bacana. Eu li com o que, agora eu vou ler com o se. Se eu escrevesse, se tu escrevesses, ó, mantive o escrevesse. Se ele escrevesse, se nós escrevêssemos, se vós escrevesseis, se eles escrevessem. Pronto, agora eu larguei o se e vou pegar o quando. Quando eu escrever, quando tu escreveres, quando ele escrever, quando nós escrevermos, quando vós escreverdes, quando eles escreverem. Pronto, mantive o escrever. Tá vendo aqui? Olha, escrever igual para baixo. Escreve igual para baixo. Escreva igual para baixo. Tranquilo? Façamos agora o modo subjuntivo do verbo partir, que também é muito fácil. Vou chegar aqui em cima e vou marcar o pedaço que não muda. Pronto. Vou ler com a partícula que. Que eu parta. Beleza. Agora eu vou manter esse parta, especialmente esse A aqui, ó, que gera aí uma dúvida entre ficar feio e ficar bonito. Repetindo, ele precisa ficar certo e não bonito. Que eu parta, que tu partas, que ele parta, que nós partamos, que vós partais, que eles partam. Pronto. Pretérito imperfeito, lendo com a partícula se. Se eu partisse, se tu partisses, se ele partisse, se nós partíssemos, se vós partisseis, se eles partissem. Futuro, quando eu partir, quando tu partires, quando ele partir,
Quando nós partimos, quando vós partirdes, quando eles partirem. Observe que eu fiz o negócio meio no automático. Aqui eu nem liguei. Por quê? Porque não me interessa a beleza, me interessa a forma correta. Pronto, terminamos o verbo partir. Observações? Tenho. Eu tenho esse vós aqui que é o nojo. Vamos subir mais. Eu tenho esse vós aqui que é um nojo. E tem esse vós aqui que é um nojo. Dá pausa aí no vídeo para você perceber. Nadardes, escreverdes e partirdes. Foi? Então esses três possuem o finalzinho igual. Ardes, erdes, irdes. Ademais, eu tenho esse lance que se repete para baixo. Eu tenho esse lance que se repete para baixo. Eu tenho esse lance que se repete para baixo. Estamos trabalhando com verbo regular. Eu tenho esse lance que se repete para baixo. Eu tenho esse lance que se repete para baixo. Eu tenho esse lance que se repete para baixo. O que você vai fazer agora? Você vai pegar esta tabela. Eu vou disponibilizar no site. Esse site nosso aqui. Como é que entra? Olha só. Tem muita gente que me pergunta onde está essa matéria. Está aqui, ó. Vídeo aula. No caso aqui já estou logado, né? Eu já fiz a minha identificação no canal. Você vai chegar aqui, análise sintática curso completo. Vou disponibilizar aqui conjugação verbal. Você vai entrar em conjugação verbal e aí eu vou botar a tabela para você copiar. Se você quiser praticar algum outro verbo regular e quiser conferir a sua resposta, olha a dica. Vem aqui em cima, digita conjuga-me. Olha lá, conjuga-me, tem um hífen aqui, .net. Vamos colocar aqui o verbo precisar, conjugar. Olha aí, prontinho. Isso aqui é para você praticar sozinho. É um material de apoio excelente. Portanto, eu vou parar essa aula por aqui. Depois eu farei uma aula sobre imperativo. Pode ser? Imperativo vai ser pequenininha a aula, vai ser pouco tempo. Essa aqui nós gastamos muito tempo, né? Ficou uma aula assim bem pesada, mas eu tomei o cuidado para ser o mais claro possível contigo. Então agora você vai parar o vídeo vai acabar, né? Você vai lá no site, pegar a tabelinha. Eu vou botar uma tabela completa. Você vai fazer somente o que nós trabalhamos, que foi o modo indicativo e o modo subjuntivo. E aguarde que já vem outra videoaula por aí, tá bom? Fica com Deus, muito obrigado por tudo e um beijo no seu coração. Valeu!